sua vida, na rotina e tudo mais, eu fico, ou melhor, eu fiquei. Então eu decidi fazer algo a respeito. A sabedoria convencional nos fala que temos que esperar os nossos pais morrerem para poder desfrutar da grande herança que eles tinham guardado. Mas sabe de uma coisa? Para que ficar guardado se pode ser muito bem aproveitado? Então cheguei na frente do meu pai e disse: Pai, eu quero a minha herança já. Isso foi o que o meu filho mais novo me disse. Tudo o que eu consegui pensar naquele momento foi: Ei, moleque, você não tem idade para receber essa quantia de dinheiro. Mas ele é meu filho e eu o amo. Então eu entreguei o dinheiro e disse que se ele pudesse ter uma vida melhor por conta própria sem mim, então que tivesse. Eu dei o fora de lá. Que lugar mais chato para dizer adeus. Eu tinha lugares para ir, pessoas para conhecer. Então a primeira coisa que eu fiz foi conhecer. Meu filho se perdeu. Eu o amo, mas ele ainda não é tão sábio. Um pouco depois de sair da cidade, meu querido filho se misturou com 4 pessoas, não muito legais, que só estavam interessados na sua grande quantia de dinheiro. Quer saber? Não foram 4, foram só 3. Sei lá, eles eram legais comigo e dinheiro era só um detalhe para eles, pois gostavam muito da minha presença. Ok, olha, o ponto é que eu saí de lá e eu comecei a viver. Quero dizer, eu tinha mais amigos do que eu precisava. Eu estava comendo como um rei. Eu tinha as roupas mais lindas, eu tinha tudo. Até o dinheiro do meu filho acabar na mesma época em que houve uma recessão em nosso país. Não havia nenhum trabalho. Quero dizer, eu realmente tentei, mas não tinha trabalho. Eventualmente eu encontrei um trabalho e não era tão ruim. Eu era um gerente. Eu era um sócio. Ok, eu era um assistente. Que significa? Eu alimentava os porcos. Eu odiava aquele trabalho. Me pagavam mal. Eu não tinha dinheiro suficiente para conseguir um lugar para viver. Muitas vezes eu não tinha dinheiro nem para comer. Algumas vezes eu estava com tanta fome que eu facilmente comeria comidas nojentas que eu dava aos porcos. Mas eu não podia. Eles iriam me dispensar. Então, com muita dor, eu lembrei de como eu havia gastado todo o dinheiro que meu pai havia me dado, dia após dia. Dia após dia, eu esperava o meu filho voltar para casa. Em meu coração, eu apenas torcia para que ele estivesse tudo bem com a minha criança. Eu nunca desisti do meu filho. Eu sabia que um dia ele voltaria. Um dia eu percebi que a empresa a qual meu pai trabalhava era uma das filiais de meu pai. E na cidade dele, o pior empregado vivia uma vida muito melhor que a minha. Então eu perguntei: e se nunca cair a ficha dele? E se... Não, eu o verei de novo. De novo passava pela minha cabeça que eu deveria voltar para a casa do meu pai. Então eu soube o que deveria fazer. De maneira alguma eu esperava que ele fosse me aceitar de volta como seu filho. Então eu perguntaria se ele poderia me contratar como um empregado na cidade dele. Talvez ele fizesse isso, talvez... Talvez hoje seja o dia em que o meu filho voltará para casa. Era isso que eu dizia toda manhã quando meu filho acordava. Era lindo dia e eu acordei e pensei: o máximo que me pode acontecer é eu voltar para esse trabalho horroroso. O não, eu já tenho. Era um lindo dia. Eu estava sentado na minha varanda e foi quando eu o vi. Ele estava fazendo alguma coisa com relação ao seu trabalho, mas quando se virou a mim, torceu os olhos de maneira esforçada para conseguir enxergar longe. E então eu fiquei me perguntando: e se ele não me aceitar de volta? E se eu for até ele e me disser: Eu te avisei. Era isso que eu pensava que iria dizer todas as vezes que imaginava o momento da volta dele. Mas eu sabia que ele voltaria. Eu sabia. Eu sabia que esta era uma péssima ideia. Eu não deveria ter feito aquilo, então eu fiquei parado. Ele ficou lá. Eu não consegui me mover. Eu não poderia ficar lá então. Ele correu. Meu pai literalmente correu. Eu nunca vi fazer algo como aquilo antes. Foi como se ele fosse uma criança que estava animada com algo. Então eu percebi, ele estava animado por causa de mim. Eu corri e percebi que fazia tempo que não fazia isso. Mas pensei: corra, meu filho voltou. Ele estava chorando. Lágrimas de alegria. E daí foi que eu o abracei. Pai, me perdoe. Perdoado, meu filho. Você já está perdoado. Meu filho está de volta. Peguem as roupas limpas. Façam uma festa, pois o meu filho voltou. E eu nunca o faria lembrar daquilo de novo. Não havia vergonha, culpa, pois o meu filho estava perdido e agora foi encontrado.